início a esse culto de adoração e louvor ao Senhor. Estamos no nosso tempo, então vamos orar. Amado Deus, louvamos o Teu nome, Pai, por estarmos aqui. Bendito é o Senhor pelo Teu cuidado e graça. Nós adoramos a Ti porque o Senhor tem sido bom conosco, tem nos ajudado nas nossas fraquezas, é perdoador e salvador. Nós Te louvamos, ó Deus, pela graça estendida a nós em mais um dia, mais uma semana que se passou, e o Senhor nos conduziu para esse tempo muito oportuno para nos reunirmos, ó Pai. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua bondade. Queremos aqui cultuar ao Senhor, render honra, glória, louvor ao Teu nome para todo sempre. Senhor, é a Tua igreja que se reúne, que o Senhor possa ainda abençoar aqueles que porventura estão vindo para cá para adorar o Teu nome, e nós que já estamos aqui, Senhor, queremos bendizer a Ti com o nosso canto, com as nossas orações, com as nossas ações de graças, dizendo que o Senhor é o nosso Deus e Salvador. Em nome de Jesus oramos. Amém. Mauro, você consegue pôr as letras ali para a gente? Nos dizer ao nosso Senhor para o que nós viemos fazer aqui, com essa canção que diz: vim para adorar-te. Já está tudo certinho a hora. Pra que eu pudesse te ver.
cuidado e bondade. Nós reconhecemos, ó Deus, que nossa vida serve em princípio para adorar o Teu nome. Tudo que nós fazemos, tudo que nós cremos, ó Deus, tudo que nós nos movemos e existimos é para fim de glorificar o Teu nome, ó Deus. Nós agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor receba o nosso canto, Pai, a nossa gratidão em Teu nome. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Queridos, nessa canção você pode trazer seus dízimos, suas ofertas. E essa é uma canção que diz que o salvo em Jesus, ele deve viver uma vida de júbilo, de se maravilhar pela salvação, de que nós devemos nos alegrar no Senhor, assim como Maria fez quando se percebeu agraciada por carregar no seu ventre o Filho de Deus, e ela não só o reconhece como o filho dela que estava no seu ventre, mas ela o reconhece como o seu Salvador e o seu Senhor. Então ela compõe esse canto conhecido como Magnificat, né? Ela faz aí uma grande expressão de júbilo pelo Salvador, e eu acho que é importante que nós façamos dessa mesma forma, nós vivamos esse estilo de vida, de ter sempre um coração jubiloso pela salvação do Senhor. Meu coração exalta o Senhor, com alegria estou em Deus, meu Salvador. Ele me olhou, não me esqueceu. Agora todos podem ver que sou feliz. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Pobre exaltou, fraco ergueu, a sua herança prova o quão ele é fiel, que prometeu sempre cumpriu. Nossa esperança veio ao mundo, é Cristo a luz. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Teu nome é santo, Senhor. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Meu coração exalta o
Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, com a Tua salvação, Deus. Que nós possamos sempre adorar, exaltar o Teu santo nome, que se compadeceu de nós, que não se esqueceu de nós, que como luz aos gentios, como luz àqueles que haviam em trevas, ó Deus, o Senhor brilhou e fez resplandecer a luz aos nossos corações, e por isso estamos aqui, por causa da grandiosidade da Tua obra, Cristo. Nós Te adoramos, bendizemos o Teu nome. Louvado seja Deus. Queridos, hoje, ontem, na verdade, foi comemorada, de fato, o dia da Reforma Protestante. Nós viemos desde os do primeiro final de semana de outubro, falando sobre cada um dos lemas da Reforma Protestante e da importância deles para a nossa compreensão. E eu penso que o que nós vamos ver hoje, que é só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória, ele é importante compreendê-lo para entender quando a gente fala que a salvação pertence somente ao Senhor, que o Senhor nos salva do início ao fim. Só lhe deu glória é importante na nossa compreensão de todo o plano salvador e redentor da parte de Deus. Mas antes de falar um pouquinho disso, eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em dois textos. Isaías capítulo 42, verso 8. Isaías capítulo 42, verso 8. Bem, podemos ler, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Agora vá para Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos 11, 36 diz assim: Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por que é importante? No tempo em que a reforma vem à tona, vem a público, no dia 31 de outubro de 1517, o que se passava naquele tempo? A igreja daquele tempo, ela discutia a respeito do que era a autoridade máxima para a igreja. Nós, como cristãos, acreditamos que a única autoridade absoluta e máxima, nossa regra de fé e prática é absolutamente as Escrituras. Mas naquele tempo haviam outras autoridades. Então não era somente a Escritura, mas dizia-se que a tradição da igreja, o Papa, os bispos, eles também tinham autoridade. Então eles poderiam escrever textos extra-bíblicos que também tinham a mesma autoridade. Então veja, era importante a reforma para trazer luz à ideia de que somente as Escrituras são a nossa regra de fé e de prática. Mas também se dizia que além de Jesus Cristo, que nos salva pela graça, os santos também podiam transmitir graça, e as obras que se faziam também podiam ser creditadas na nossa conta para que Deus nos salvasse. Naquele tempo também se dizia isso. Então vem o lema sola gratia, que diz que somente pela obra de Cristo nós podemos ser salvos. Naquele tempo também dizia-se que é verdade, o homem ele pode ser salvo por uma compreensão de textos bíblicos, por uma fé colocada em Cristo, mas é importante, para garantir isso, que se faça também algumas obras. Então o meio pelo qual o homem era salvo naquele tempo era comprando indulgências, fazendo algumas coisas, acreditando numa autoridade que não era só da Bíblia, mas também da igreja. Então vem aquele lema falando que é somente por intermédio da fé que se é salvo. Então é a fé na Escritura que revela que somente em Cristo nós podemos ser salvos, pela graça, que é, ou seja,
a bondade de Deus, os méritos de Cristo ao morrer na cruz, que atribuídos a nós nos dão salvação, por meio da fé. Fé no quê? Na igreja, no Papa, nos santos? Não, fé somente em Cristo. Fé somente em Cristo. Por fim, nós vimos que a reforma ela se levanta para defender as Escrituras, para defender que não é por nossos méritos que nós somos salvos, mas pelo mérito de Cristo, então somente pela graça, que é os méritos de Cristo colocado na minha conta e na sua conta, por meio da fé. Por meio da fé. Então Cristo, pela graça, pela fé, pela Escritura, e aí nós entendemos a importância do soli deo glória, porque se, o que dizia na época de Lutero, se a única autoridade não é a Bíblia, Cristo não recebe toda a glória, Deus não recebe toda a glória. Se não é pelos méritos de Cristo somente, Deus não recebe toda a glória, porque se eu me esforço para conquistar, não é Deus que deve ser exaltado, eu posso me orgulhar, porque pelos meus feitos eu fui aceito. Se não é pela fé somente em Cristo, mas se é por obras minhas, pela graça que os santos dispensam, Deus não recebe toda a glória. E nós lemos dois textos aqui, Isaías, que diz que o Senhor não divide a glória do seu nome, ou seja, a glória de Deus é o seu próprio nome, os seus atributos, a plenitude dos seus atributos, Ele não divide isso com ninguém. Logo, a salvação se dá única e exclusivamente por Deus e pelos meios pelos quais Ele estabeleceu para salvar o seu povo. Nesse sentido, Deus só é glorificado quando nós compreendemos que só Ele é capaz de nos salvar dos nossos pecados, que somente Ele, por meio da palavra pregada que revela o Cristo crucificado, que por meio dessa graça revelada nas Escrituras é imputada a nós os méritos de Cristo e perdoados os nossos pecados. Nós éramos pecadores, agora somos justificados por meio da fé na verdade do Evangelho. Só assim, então, Deus é totalmente glorificado. É por isso que é importante nós entendermos a reforma, e nesses termos há uma grande discussão que os batistas não são protestantes, mas nesses termos nós somos protestantes, porque nós acreditamos numa única regra de fé e prática que é a Escritura Sagrada. Nós acreditamos num único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Senhor. Nós acreditamos que só há uma maneira, só há um meio, só há um mecanismo de nós nos achegarmos a Deus, que é por meio da fé, e que não é pelas nossas obras, mas única e exclusivamente pela obra de Cristo. Isso é a graça de Deus, os méritos de Cristo dado a pecadores como eu e você. Nesses termos, somente Deus então recebe toda a glória. É isso que nós aprendemos com a reforma protestante, e por isso, nesses termos, nós devemos sim nos considerar cristãos protestantes, porque nós cremos nessas verdades. Amém? Diante disso, eu queria convidar você a adorar ao Senhor com a última canção, A Ele a Glória. A Ele a Glória. Uma canção simples, antiga, mas que revela uma grande profundidade de riqueza, que somente Deus é digno de toda a glória. Quando nós a cantamos, nós confirmamos o texto de Isaías, dizendo que nós não daremos a glória devida a Deus a mais ninguém senão a Ele. E que por entender a grandiosidade do plano de Deus, que Paulo escreve de Romanos 1 a Romanos 11, no finalzinho de Romanos, Paulo diz que é por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas, só Ele é digno de glória. Por isso então nós podemos cantar. Coisas
Deus, que o Senhor é digno de toda honra e glória, que o Senhor não divide a glória do teu nome, a completude e plenitude dos teus atributos com ninguém, Senhor. E como igreja tua, alcançada por meio do Evangelho, através da obra de Cristo, graciosamente chamados e alcançados pelo Senhor mediante a fé, nós damos ao Senhor glória. Não há nada, ó Deus, que tenhamos feito do qual nós devemos e podemos nos orgulhar, senão nos prostrar aos teus pés e glorificar o teu santo nome, Senhor. Tu és digno de toda glória, e como igreja nós possamos, Senhor, sempre glorificar o teu nome, bendizer o teu nome. Assim nós oramos nesse tempo em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Bem, queridos, tome o seu assento, pegue a sua Bíblia. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, do verso 21 a 25. Marcos capítulo 4, do verso 21 a 25. Vamos ler. Diz assim: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que se tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, damos graças ao Senhor pela Tua palavra, Pai. Pedimos, Senhor, a orientação e iluminação do Teu Espírito Santo para aprendermos de Ti e da Tua palavra nessa noite, Senhor. Queremos, ó Deus, ser boa terra, ter os nossos corações encontrados como uma boa terra, que a palavra é semeada e dá muito fruto. Que sejamos encontrados como esse coração, ó Deus, disposto e aberto a ouvir, crer e viver a Tua palavra, Senhor. Lembro agora de todos os irmãos que sobem ao púlpito nas suas igrejas para compartilhar a palavra, que o Senhor os use com poder e graça, que a Tua palavra traga, Senhor, compreensão, arrependimento e fé. Nós aqui, Senhor, estamos na dependência do Teu Espírito, pedindo por esses irmãos e lembrando também dos irmãos que sofrem em vários lugares do mundo. Que o Senhor possa continuar dando graça para que eles continuem firmes, ó Deus, e se necessário for, entreguem a sua vida, mas não neguem a Tua palavra, para que no mesmo momento que perdem aqui a sua vida, possam abrir seus olhos e contemplar a beleza do Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo que nós sejamos conduzidos por meio da Tua palavra com zelo, atenção, a fim de obedecer o que o Senhor deseja nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, bom, até a altura que nós chegamos aqui do Evangelho de Marcos, nós podemos concluir que antes de Jesus nos fazer pessoas que compreendem a palavra, Ele nos chama a ser pessoas que ouvem bem, que usam bem os ouvidos que têm, que ouvem ativamente e que fazem dos seus ouvidos um caminho propício para que a palavra semeada chegue ao coração. Afinal de contas, Cristo é a palavra de Deus, é a palavra que se fez carne e que encarnou, que chega ao nosso conhecimento por meio dos nossos ouvidos muito bem atentos, por meio dessa palavra que constantemente é colocada em dúvida, mas que para nós é a palavra inspirada de Deus,
por Deus, é a palavra que foi escrita a nós por homens inspirados e usados por Deus, e que foi preservada por Deus para que chegasse até nós por meio da Bíblia Sagrada. Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra que rompe os ouvidos atentos e chega nos corações dispostos e abertos. A palavra também, ela é o início e é o fim, e nós somos chamados por Jesus, nessas parábolas que ele conta em Marcos, a sermos, de novo, ouvintes sérios, ouvintes atuantes. E é interessante isso, porque ser um ouvinte normalmente nos passa a ideia de sermos passivos, gente que apenas senta, limpa os ouvidos, concentra a sua atenção para ouvir. Mas sempre que Jesus usa parábolas, as parábolas, elas são tão envolventes, elas usam peculiaridades da vida comum e cotidiana, que Jesus então não usa parábolas só para atrair a atenção dos ouvintes, mas ele usa parábolas para chamar a participação dos ouvintes. Então, os ouvintes que Deus deseja falar não são ouvintes passivos, mas ele espera que sejam ouvintes que queiram participar, que venham participar ativamente da palavra de Deus, que venham participar ativamente do que se diz. Nesse sentido, toda vez que nós nos deparamos com o ensino de Jesus, a expectativa de Deus a nosso respeito é encontrar ouvintes que queiram atuar, que queiram ouvir, guardar essa palavra no coração, que é uma boa terra, e que se dispunham a obedecer a palavra. No primeiro versículo, já no verso 21, Jesus ele faz uso de duas perguntas que já vêm com a resposta nelas, são as famosas perguntas retóricas. Uma coisa que é importante a gente observar é perguntar a quem Jesus está falando, porque a gente vê que na parábola do semeador ele está falando para uma grande multidão, e é uma numerosa multidão, talvez a maior de todas que Jesus enfrentou, mas a partir do verso 10 ele chama os discípulos e um grupo mais distinto para explicar a parábola, e aí ele vai demonstrar que aqueles que têm um coração como uma boa terra, eles então compreendem a palavra e são considerados o grupo de dentro. Já aqueles que endurecem o seu coração, que não ouvem, que não consideram, são considerados o grupo de fora. Então, eu penso que Jesus está novamente falando àqueles que até aqui ouviram a sua palavra. Por que eu digo isso? Porque se você olhar no verso 21, Jesus está dizendo assim: também lhes disse. E se a gente pegar esse texto na sequência, nós vamos perceber isso. Então, também lhes disse. Depois no verso 24 ele diz, então lhes disse. Depois no verso 26 ele diz, disse ainda. Ou seja, a narrativa nos mostra que provavelmente Jesus está falando ao mesmo grupo do verso 10, e depois lá no verso 30 ele também vai dizer, e disse mais. Jesus está aqui chamando esse grupo para explicar para eles as parábolas do reino, a fim de que eles compreendam. Então no verso 21 diz assim, também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou na cama? Eu falei que Jesus faz duas perguntas que já vêm com respostas. A nova tradução na linguagem de hoje vai nos ajudar a compreender um pouquinho a forma como eles organizam o texto ali, nos dá a entender o que Jesus quer dizer quando o texto diz assim. Jesus continuou, presta atenção, por acaso alguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não, diz o texto da nova tradução na linguagem de hoje. Ou seja, então a primeira pergunta que Jesus faz, ele só pode esperar uma resposta negativa. Ou seja, a luz, a lamparina é feita para colocar debaixo de um cesto, debaixo de uma cama? Óbvio que não. Essa é a resposta negativa. Mas a outra pergunta que Jesus vai fazer, ela só pode ser respondida de forma positiva. E a NTLH diz assim, já afirmando, diz assim, para iluminar bem, ela, ou seja, a lamparina, deve ser colocada num lugar próprio. A gente tem lâmpadas aqui, seria prudente para nós pegar essas lâmpadas e colocar elas debaixo da cadeira? Obviamente que não.
Seria prudente para nós, aqui nas extremidades da igreja, lá naquela casinha, tem uma lâmpada no telhado iluminando a entrada e ao entorno da casa. Seria oportuno nós tirarmos e colocarmos debaixo da casa? Também não. Então, basicamente é isso que Jesus está nos dizendo. Agora, o que é a candeia aqui? Jesus pega um objeto comum para eles, e a gente que nasceu na era da luz elétrica, eu acho que todo mundo aqui, não sei, nasceu com luz elétrica, então a gente só aperta um botãozinho e haja luz. Mas naquele tempo não era assim. Jesus usa um objeto chamado de candeia e também usa um lugar familiar, que é a casa. Então esse público que está ouvindo Jesus, eles sabem muito bem o que é uma candeia. Você já viu Aladim? Basicamente aquela lâmpada do Aladim, ela tem uma alça, tem dois orifícios aqui, um onde coloca o óleo, outro onde sai o ar, e na frente tem um pescoço assim, onde fica um pavio totalmente embebecido de óleo de oliva, e ali toca-se fogo naquele pavio. Então você pode colocar a lâmpada num lugar alto para que então ela ilumine a casa. Essa é a ideia. E se essa lamparina então ela não fosse colocada no lugar certo, não iluminava. Vale lembrar que naquele tempo a atividade de uma casa só se dava durante a luz do sol. Depois à noite o máximo que se fazia era colocar a lamparina para mais alguma atividade e a família se recolher. Então essa lâmpada ela precisava iluminar, ela precisava estar no lugar correto, mas esse óleo também se consumia. Então de tempo em tempo tinha que alguém colocar óleo, colocar um novo pavio. Por quê? Porque se essa candeia ou lamparina não fosse acesa de tempo em tempo, não fosse colocada no seu lugar correto, ela não serviria para coisa alguma. É como pegar uma lâmpada dessa e colocar debaixo da cadeira. Ela não serviria para nada, não teria função alguma. E o que aconteceria? Provavelmente aquilo que a gente precisa ver continuaria obscurecido, continuaria numa grande penumbra. Outra coisa interessante que você percebe aí no verso 21, duas palavrinhas que queria chamar a atenção. Também lhes disse: vem, porventura, a candeia. Essa palavra, vem e a candeia, são duas afirmações, duas palavras importantes para a nossa compreensão aqui. Veja, essa declaração, pode uma candeia vir até mim? Não, é um objeto inanimado. Ela precisa que alguém a pegue de um lugar e a coloque no outro. Ela precisa que alguém coloque óleo nela e leve para um lugar aonde ela deve ser colocada. E esse artigo definido, a, na frente da candeia, também é algo interessante para a nossa compreensão aqui, porque é muito provável que esse termo vem, a candeia, não se refere tanto a esse mero objeto como uma lamparina que era acesa, mas é provável que se refira mais a uma pessoa, que é o próprio Jesus, ou a sua própria palavra. Se for Jesus, olha o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Diz que ele é a luz do mundo. Abra comigo aí 1 João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 6 e 9. 6 ao 9. João capítulo 1, versos 6 a 9. Diz assim: João Batista vai dar testemunho, a respeito de Jesus. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Nós já vimos aqui em Marcos que João precede a Jesus. Então João está afirmando que para que ele testificasse a respeito da luz, a fim de que todos que o virem creiam por intermédio dele. Ele não era a luz, falando João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Agora abra comigo ainda João, no capítulo 8, verso 12. Agora Jesus fala de si mesmo. Diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas nós podemos entender a candeia também como palavra, como a palavra de Deus. E a palavra também como luz. Salmos capítulo 119, verso 105, abra comigo lá. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você for mais adiante, Provérbios capítulo 6, verso 23, também faz referência à palavra de Deus como lâmpada, ou a palavra de Deus como luz. Diz assim, Provérbios 6, 23: porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Mandamento e instrução são palavras utilizadas no Antigo Testamento para se referir à própria palavra de Deus também. Agora, qual das duas opções nós utilizamos aqui? Eu quero olhar isso à luz do contexto maior, porque na parábola do semeador, a semente é a palavra. Na parábola da semente, que nós vamos ver na semana que vem, dos versos 26 a 29, nós vemos também que o crescimento do reino se dá pela palavra. E aqui nesse trecho, Jesus vai nos chamar duas vezes a atenção para nós ouvirmos a palavra, para nós ouvirmos os ensinamentos de Jesus. Então eu gostaria de falar nesse sentido da candeia, ou da lâmpada, ou da lamparina, como palavra de Deus com base nesse contexto. Palavra essa que deve ser ouvida, crida e vivida. Mas, se nós focarmos só na palavra e deixarmos de falar a respeito de Jesus, isso perde o sentido do texto? Não, porque quando nós falamos da palavra de Deus como luz, nós também nos referimos indiretamente a Jesus, porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, verso 14, que o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória como o unigênito de Deus. Então, e Jesus é indissociado da sua palavra. Não tem como dizer assim, eu sigo a Jesus. Tá, mas e aí você lê a Bíblia? Não preciso da Bíblia. Não existe isso. Ou você dizer, não, eu até gosto da palavra. Essa ainda é uma possibilidade. Tem muita gente que lê a palavra e não encontra Jesus, não crê em Jesus, não vive a vida que Jesus chama a viver. Mas essas coisas são totalmente indissociáveis. Além disso, nós sabemos que a palavra como luz, segundo as duas perguntas que Jesus faz e as respostas que ele já nos dá, ela tem um lugar específico que deve ser colocado, e esse lugar é um lugar de destaque, porque a função da palavra é iluminar. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Então, ela deve ser colocada num lugar específico, conforme Mateus capítulo 5, verso 15 diz, que se a luz não for colocada num lugar adequado, toda a casa fica na escuridão. Portanto, ela tem um lugar de destaque. E nesse sentido, eu queria pensar, o que o cristão faz da palavra de Deus? Eu penso que nós devemos fazer duas coisas. A primeira é compartilhar a palavra de Deus ao mundo. Compartilhar a palavra de Deus ao mundo, os versos 21 e 22, e depois viver a vida a partir da palavra, versos 24 e 25. Então, o que o cristão faz da palavra de Deus? Primeiro, ele compartilha a palavra de Deus. E aí, talvez você fique, mas Rafael, não devia primeiro viver a palavra para depois compartilhar? Não é uma questão de o que vem primeiro e o que vem depois, mas apenas para seguirmos aqui a ordem do texto. Então, de acordo com o texto, a primeira coisa que nós devemos fazer com a palavra é compartilhar a palavra ao mundo. Vamos ler de novo os versos 21 e 22, diz assim: também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador?
Bom, por que nós podemos começar a falar a respeito de compartilhar a palavra de Deus ao mundo? Porque o que nós vemos até aqui é que se nós consideramos que Jesus, ao pregar o reino de Deus, ele faz por meio da palavra, ordenando os seus ouvintes a fazerem bom uso dos seus ouvidos e a chegarem a Jesus em arrependimento e fé, aprendemos que esses que então chegam a Jesus em arrependimento e fé são os seus discípulos, são aqueles que creem, são os crentes em Jesus. Então é óbvio que só crentes em Jesus, que creram, que ouviram com ouvidos atentos, que são aquela boa terra que recebe a semente e frutifica, esses podem compartilhar a palavra de Deus ao mundo. Aqueles, e talvez nós que estamos aqui, que foram afetados pela palavra, que são o que nós vimos na parábola do semeador, e oramos e rogamos ao Senhor para que nós fôssemos encontrados, essa boa terra que frutifica em obediência e que dá ao Senhor muitos frutos. E aí é interessante que nós nos olhemos e nos questionemos e façamos de nós um autoexame para ver quem nós somos aqui hoje. Porque não adianta apenas adquirir conhecimento, porque a palavra está nos convocando para também transmitirmos aquilo que aprendemos a respeito de Jesus, para que nós vivamos a compartilhar e a viver. Veja, não são duas coisas, é uma moeda que tem duas faces. Num lado está o compartilhar, no outro lado está o viver. As duas coisas acontecem simultaneamente. No tempo que Jesus vem ao mundo, é muito claro, e a gente já viu isso, que a luz de Deus estava sendo escondida sob uma religião que ensinava a lei de Deus de forma equivocada. Em vez de as pessoas serem iluminadas pelos ensinos da lei de Deus, ao invés de elas serem levadas a se achegar a Cristo, que era o Messias prometido, que era a luz do mundo, essas pessoas eram escurecidas mais ainda pela religião chamada de legalismo, que nós já vimos muito bem aqui. Uma religião baseada em obras mortas, em circuncisão, em sábado, em purificações cerimoniais. Ao invés de trazer luz, porque a Bíblia diz que a lei é santa, a lei é boa, que ela ilumina o nosso caminho para perceber que nós não somos bons, que nós não podemos cumprir a vontade de Deus. Então Gálatas vai dizer que ela nos leva até aquele que faz todas as coisas, que converge todas as coisas a Deus, que é o próprio Cristo. Queridos, hoje ainda muita gente faz aquilo que os fariseus estavam fazendo. Ao invés de iluminar o caminho das pessoas com o ensino da palavra, elas não fazem isso. Muitos de nós muitas vezes recebemos a palavra, ouvimos a palavra, cremos na palavra, somos iluminados pela palavra, mas ao invés de compartilharmos, nós a sufocamos com medo de confessar publicamente a nossa fé. Nós sufocamos ou tampamos a palavra de Deus, ou seja, colocamos ela sob uma vasilha, quando as preocupações da vida são maior do que a palavra, quando as paixões do mundo são maior do que a palavra, quando a soberba da vida é maior do que a palavra, quando nós vivemos uma vida meramente religiosa, domingueira, quando nós vivemos dessa forma, nós ofuscamos o brilho da palavra. O versículo 22, ele dá uma ideia aqui de algo misterioso, como lá no verso 11, quando Jesus diz, ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio da parábola. Há uma semelhança ao versículo 22, quando ele diz: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Veja essa progressão: oculto, manifesto, revelado. O versículo 22 mostra que há um tempo determinado em que o mistério do reino há de vir à tona. Lembra, se você está caminhando aqui conosco, texto após texto aqui de Marcos, você vai se lembrar de várias vezes que Jesus liberta pessoas com demônios. Os demônios reconhecem quem é Jesus, querem falar a todos quem é Jesus, e ele diz para se calar. Ele cura um leproso,
e diz para não contar nada a ninguém, e ele desobedece a Jesus e conta e prejudica o ministério de Jesus. Depois nós vamos mais à frente ver que ele também diz ali à família de Jairo, da menina que é ressuscitada, que também não digam nada a ninguém, porque ainda não é o tempo oportuno de o reino de Deus ser revelado. Talvez os discípulos também estejam aqui querendo saber, Senhor, grandes multidões. Lembra Pedro, lá em Marcos capítulo 1, depois de Jesus ter trabalhado um dia inteiro, ele sobe no monte para orar. O Pedro está procurando Jesus e diz: Senhor, tanta gente, olha o tamanho dessa multidão te procura. Ou seja, os discípulos estão pensando em termos de quantidade de gente, de publicidade de Jesus, e Jesus está aguardando o tempo correto para que o reino seja devidamente revelado. Nós vimos que no verso 11 os discípulos recebem a revelação do reino, eles são considerados aqueles que são de dentro, e isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, que o Senhor chama aqueles a quem Ele quer, a palavra é clara, que vem a Jesus aqueles que o Pai o dá, mas a forma como Jesus chama é uma apenas, é por meio da palavra. Agora, nós então que somos discípulos a quem o Senhor chamou, qual é a nossa postura diante da palavra? A nossa postura é continuar a chamar todos quantos o Senhor quer continuar chamando, e Ele vai fazer por meio da palavra. Cristo não está mais aqui em forma física e corpórea para Ele anunciar o reino e nós o seguirmos. A palavra diz que agora nós somos os embaixadores do reino, nós somos agora os arautos, nós somos agora aqueles que anunciamos. É interessante que um comentarista do Novo Testamento, Adolf Hippel, ele diz o seguinte: o que é sussurrado na orelha dos discípulos haverá de conquistar os telhados do mundo. Ele está fazendo aqui uma menção a Mateus capítulo 10, verso 27, abra comigo. Mateus 10, 27, eu vou ler aqui na versão NVI, que é interessante a forma como ela traduz esse texto. O que eu lhes digo na escuridão, isso é Jesus falando aos discípulos, falem à luz do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados, ou na sua versão aí dos eirados, né, a parte superior das casas da época. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia, o que é sussurrado aos seus ouvidos, proclamem dos telhados. O que isso nos ensina? Que não nos cabe, se eu e você fomos alcançados pela graciosa luz do Evangelho, não cabe a nós retermos a luz. Além disso, é contra a natureza de cristãos, de crentes que têm a sua fé fundamentada em Jesus e no Evangelho, ofuscar a palavra. É contra a natureza de uma igreja séria deixar de pregar o Evangelho, por causa da perseguição, por causa da hostilidade, ou quando a gente põe a culpa nos corações duros. Paulo vai dizer claramente a Timóteo que os tempos do fim serão tempos onde os homens não querem ouvir, onde eles são inimigos de Deus, onde são amantes de si, e uma lista enorme de várias coisas. E o que Paulo diz a Timóteo? Prega a palavra. É um tempo difícil onde ninguém quer ouvir. Uma igreja fiel ao Evangelho, a missão que lhe foi dada, ela não ofusca o Evangelho, ela prega, ela se põe em meio ao mundo cheio de trevas e prega. Uma vez, há um tempo atrás, eu dizia a amigos meus, eu falei: gente, parece que o Evangelho no Brasil, quando ele se vê, os crentes no Brasil, quando eles se veem como luz, parece que a única luz que eles se veem é a luz que ilumina os shows gospels, os shows evangélicos. Mas a luz que Jesus nos chama a ser é pregar a palavra e viver da palavra. É pregar o Evangelho no mundo em trevas e viver como uma candeia ambulante, que ao viver o Evangelho anuncia de Cristo com a sua vida. Não nos cabe, de forma alguma, colocar o Evangelho num local que não é apropriado. Como tem uma música que eu gosto muito, do João Mano, ele fala sobre as 95 teses no tempo da Reforma. Ele diz que se canta muito, e quando se prega, o pouco que resta, se fala muito pouco sobre a palavra. Então, se nós somos cristãos que fomos afetados pela luz do Evangelho, nós devemos viver e pregar, nós devemos pregar e viver. É isso que nos resta e é isso que nos cabe.
Se nós fazemos ao contrário, que é ofuscar a palavra, que é colocar aí alguma tigela, um alqueire. Alqueire era uma medida, era uma tigela que tinha uma medida específica para medir cereais. Se a gente coloca essa tigela sobre a candeia, vai ofuscar o brilho do Evangelho. E eu pergunto a você, ofuscar o brilho do Evangelho diz mais respeito aos discípulos de Jesus e do Evangelho, ou aos inimigos e opositores do Evangelho? Então, se nós somos crentes e uma igreja que é afetada pelo Evangelho, não diz respeito a nós ofuscar o Evangelho. Isso é papel dos inimigos do Evangelho, dos inimigos do reino de Deus. Enquanto Jesus esteve com seus discípulos, ele administrou a progressão da revelação do reino. Ele foi dosando, a partir dos seus ensinos e das parábolas, essa revelação do reino. Enquanto Jesus esteve com seus discípulos, essa foi a função dele. Mas chegou um momento, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, ele foi assunto aos céus, lá em Lucas 24 fala isso. Ele deixa uma promessa dizendo que eles deveriam permanecer em um lugar específico, em Jerusalém, de onde eles seriam revestidos de poder. E aí Atos capítulo 1 verso 8 vai dizer que eles receberam sobre si poder para ser testemunhas. Testemunhar ali em Atos normalmente são duas palavras. Uma é querigma, que quer dizer pregar, e a outra é martírio, que quer dizer viver até a morte o Evangelho. Então, como nós não temos mais Jesus fisicamente conosco, como ele já morreu, já ressuscitou, já foi assunto ao céu, enviou sobre nós o seu Espírito, que nos cabe agora, não tem mais segredo. Não somos mais nós que seguramos a revelação do reino. O reino já foi revelado totalmente em Jesus. Um reino do já, que já vimos ele por meio de Jesus e da sua obra, da igreja no mundo, mas que ainda há de se completar quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Mas qual é a nossa função diante dessa tensão do já e do ainda não? Pregar a palavra, compartilhar a palavra. Mas aí a gente pode se opor, e a gente faz isso muitas vezes, quando a gente traz à tona algumas desculpas. Quando a gente diz que a função de compartilhar o Evangelho, de pregar o Evangelho, é meramente a função de líderes, de bispos, de pastores, de evangelistas, ou de alguém que lidera um departamento específico na igreja. Mas já faz muito tempo que nós somos chamados a abandonar essa ideia. Desde a reforma protestante, aliás, nós somos chamados a abandonar essa ideia. Mas a gente tem outra desculpa. A gente também diz que nós ainda não conhecemos o bastante para compartilhar o Evangelho. Mas Jesus não diz que nós devemos nos conformar aos limites do nosso conhecimento, ou a quantidade de conhecimento que temos para compartilhar, porque Ele, como um Deus que é profundo em riquezas, como nós cantamos aqui, ainda assim Ele se revela a nós pelo Evangelho e nos chama a compartilhar da sua bondade. Aliás, a Bíblia diz que nós somos eleitos como povo santo, povo adquirido, para anunciar das grandezas de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Não citei o texto todo, mas o fim de ser um povo eleito, de ser propriedade exclusiva de Deus, de ser um sacerdócio real, tem um propósito: para anunciar das grandezas de Deus. Esse é o nosso papel como cristão e como igreja. Então, queridos, não tem a ver tanto com a quantidade de conhecimento. Então, peraí, eu preciso fazer a aula tal. Quando então eu estiver pronto, eu passo a compartilhar. Não. Você foi afetado por esse Evangelho. Você conheceu, você sabe um versículo de cor, você vive, você crê, você caminha por esse mundo, crendo nessa verdade, você está apto a compartilhar o Evangelho. Você teve uma experiência com a luz do Evangelho que adentrou e penetrou você, e você foi arrancado das trevas para a luz. Você tem uma experiência com o Evangelho e você pode compartilhar. Nesse sentido, queridos, quando a gente dá essa segunda desculpa, então eu preciso ter uma quantidade específica X de conhecimento para então poder compartilhar o Evangelho. Nós não podemos disfarçar a humildade do nosso conhecimento
com a preguiça intelectual. Porque às vezes a gente fica, não, só sei um pouquinho, quando eu aprender mais? Mas nunca aprende, nunca se dispõe a ler a Bíblia, a ler o Evangelho, não tem vida com a palavra. Obviamente não vai aprender mais. Então nós não podemos disfarçar uma humildade de conhecimento com uma preguiça intelectual. Ou seja, em não se colocar diante da palavra e não compartilhar a palavra. Pensa bem nessa imagem que eu quero trazer agora. Ou nós somos um sol radiante que dissipa as trevas quando nasce no amanhecer, quando nós compartilhamos a palavra ao nosso redor, ou nós somos como um eclipse. O que é um eclipse? É um movimento, um fenômeno que acontece quando a lua ela se coloca entre o sol e a terra. Então quando a gente olha, o dia ficou noite. Significa então que a luz do sol foi destruída pela lua? Não. Significa que a lua se coloca em frente ao sol e ofusca e obstrui a sua luz. Tudo fica escuro quando um eclipse acontece. Aos olhos humanos, um eclipse é até muito bonito. A gente guarda as datas para poder ver quando ele acontece. Mas se a gente aplicar isso à nossa vida diante da palavra, se não somos um sol que ilumina, mas um eclipse, não temos uma finalidade correta. É como a lâmpada colocada debaixo de uma cama, debaixo de uma vasilha e não no velador. Ser um eclipse é isso, é obstruir a luz do Evangelho. Eu aprendi muitas vezes, alguns professores falaram no seminário o seguinte: cara, não atrapalha Deus, só obedece e vive a palavra. Você não precisa criar nada de novo, você não precisa inventar nada de novo, só ajuda a não atrapalhar. Nesse sentido, quando nós compreendemos, somos afetados pela palavra e nos colocamos numa condição de comodidade, não compartilhando o Evangelho a partir de nós, nós mais atrapalhamos do que ajudamos a progressão do reino. Diante disso, eu queria dar um exemplo de um livro que eu estou lendo, que é Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Eu queria dar um exemplo a respeito desse primeiro ponto, de compartilhar a palavra. Me permitam ler aqui um trecho, como um exemplo para nós, uma aplicação para nós desse primeiro ponto. Spurgeon ele vai contar a respeito de George Whitefield, um pregador do século XIX, e ele vai dizer o seguinte: talvez você já tenha ouvido a história de Whitefield, que sempre que se hospedava na casa de alguém, costumava conversar sobre o futuro da alma de cada membro da família anfitriã, pessoalmente com cada um deles. Entretanto, certa vez pernoitou na casa de um coronel que era tudo o que alguém poderia desejar, menos cristão. Então ele não era praticamente nada, mas tudo bem. Um pecador carente da graça de Deus. Whitefield ficou tão satisfeito com a hospitalidade e tão encantado com as qualidades do bom coronel, de sua esposa e filhas, que achou muito difícil dizer que tinham que tomar uma decisão a respeito de Jesus, algo que não teria sentido se eles tivessem sido menos amistosos. Ali ele ficou por uma semana, e durante sua última noite o Espírito o visitou, e de modo que não conseguia dormir. Essas pessoas, disse ele, têm sido muito amáveis comigo. Eu não tenho sido fiel com elas. Tenho que dizer que, apesar de todas as suas boas qualidades, se não crerem em Cristo, estarão perdidas. Então se levantou e orou. Após orar, ainda havia luta em seu espírito. Sua velha natureza dizia: não posso fazer isso, como quem quer ofuscar o brilho do Evangelho. Mas o Espírito Santo parecia dizer: não saia daqui sem antes avisá-los do perigo. Finalmente pensou em um artifício e orou a fim de que Deus aceitasse sua ideia. Ele pegou seu anel e escreveu com eles as seguintes palavras: com um dos losangos do vidro da janela de cachedos de chumbo. Falta-lhes uma coisa, disse ele. Ele não conseguiu falar com a família, mas seguiu seu caminho, orando pela conversão daquelas pessoas. Pouco depois de ter ele saído, a boa senhora anfitriã da casa, grande admiradora de Whitefield, disse: vou até o quarto de hóspedes, pois quero ver o lugar em que o homem de Deus ficou.
Ao chegar no quarto, viu que ele tinha escrito na vidraça: falta-lhes uma coisa. Aquelas palavras a tocaram imediatamente com uma convicção de arrependimento. Ah, exclamou, pensei que ele não havia se preocupado muito conosco, porque sabia que por onde quer que ele passe, argumenta com seus anfitriões, e não havia feito conosco. Cheguei a pensar que havíamos irritado o Sr. Whitfield, mas agora percebo como ele foi amável conosco, falando-nos dessa maneira. Em seguida chamou suas filhas: subam, meninas, vejam o que o homem de Deus escreveu na vidraça, falta-lhes uma coisa, chamem seu pai. O coronel subiu ao aposento de hóspedes e também leu a frase: falta-lhes uma coisa. Assim, ao redor da cama, o homem de Deus havia dormido, ajoelharam-se e pediram a Deus que lhes desse a coisa que faltava. E ali mesmo, antes que deixassem o quarto, encontraram o que lhes faltava, e toda aquela família pôde regozijar-se em Jesus. Aí Spurgeon diz mais à frente: se não conseguir aconselhar ou admoestar uma pessoa de uma maneira, faça de outra. Cuide para que sua alma não fique manchada com o sangue de seus parentes e amigos. Cuide-se para que nunca macule suas vestes ou seja acusado diante do tribunal de Deus. Por esta razão, viva, fale, ensine, de um ou de outro modo, e seja sempre fiel a Deus e à alma dos homens. E aí ele diz o seguinte: bem, ele diz que um certo homem falou uma vez: eu deveria exigir que me dessem uma congregação para pastorear? Talvez a gente tenha uma ânsia de pregar a palavra, e talvez a gente pense: não, eu vou esperar quando o Rafael me der a oportunidade para ensinar na escola bíblica, ou o púlpito para mim pregar. E aí o Spurgeon diz: bem, existe um púlpito em cada rua de Londres. E aí eu, falando para nós aqui, existe um púlpito em cada rua do Cínigo Martins. Existe um púlpito em cada ponto de ônibus. Existe um púlpito em cada casa desse bairro. E aí ele diz assim: bem, existe um púlpito em cada rua de Londres, e a maior porta para a pregação é esta grande cidade sob o céu azul. Por fim, ele diz assim: leitor, se você for dedicado à distribuição de folhetos e diligentes na escola dominical, provavelmente poderá se tornar um ministro. Agora presta atenção: mas se não quiser fazer nada enquanto não puder fazer tudo, permanecerá inútil para o corpo, um estorvo para a igreja, em vez de um ajudador. Ou seja, nós seríamos aqui uma vasilha que é colocada sobre o velador e que impede a emissão da luz que arranca os homens das trevas. Então, nós devemos compartilhar a palavra. E Jesus termina isso dizendo no verso 23 o seguinte: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós já sabemos, Jesus não está dizendo apenas para a gente adquirir conhecimento intelectual, mas para a gente fazer dos ouvidos um caminho para o coração, ser penetrado pelo Evangelho e passar então a compartilhar a palavra. Segundo ponto, para a gente caminhar para o fim: viva a vida a partir da palavra, versos 24 e 25. É interessante o que a gente vai ver no verso 24, é que na mesma medida que Jesus termina o primeiro trecho nos chamando a sermos ouvintes ativos, ele começa esse novo trecho nos chamando a atenção também para continuarmos sendo ouvintes que participam do ensino de Jesus. Diz assim: então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem lhe se dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Algo interessante que a gente precisa perceber aqui, é que lá no verso 21, diz assim: também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire, ou da cama. O que é o alqueire? Na época de Jesus, o alqueire era uma espécie de medida, era uma vasilha que ela comportava 2,27 litros, e era uma medida exclusiva para cereal, para medir cereal.
O que é importante a gente entender aqui? Porque Jesus vai fazer um jogo de palavra a respeito da medida. Ele diz ali, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Né? E aquele que tem certa medida, será dado mais. Mas aquele que não tem, ou aquele que tem uma medida e a ofuscou, e a colocou aquela medida sobre a luz do Evangelho, sobre a candeia, isso lhe será tirado. O que nós podemos entender também? Que se nós continuarmos a viver de desculpas a respeito do nosso chamado para compartilhar a palavra, ou se vivermos de desculpa para não viver a palavra, porque a gente não compreende, porque ela é difícil, porque o mundo é complicado, né? Essa medida com a qual nós vivemos, ela será usada contra nós. Ela será usada contra nós. Agora, por outro lado, a mesma medida que nós usarmos, ou seja, da mesma forma que nós compartilhamos o Evangelho, da mesma forma que nós vivemos o Evangelho, nós receberemos proporcionalmente a presença de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus sobre a nossa vida, e também seremos na mesma medida recompensados por Deus. Essa é a ideia do texto aqui. João capítulo 1, verso 16 diz que nós recebemos de Jesus plenitude e graça sobre graça. Ou seja, essa é a medida que Jesus derrama sobre nós, plenitude, ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, capacitados a testemunhar do Evangelho e a compreender o Evangelho, e nós somos cheios dessa medida de graça sobre graça. E aí eu pergunto a você, de que forma, ou qual é a medida que nós utilizamos, ou de que forma nós utilizamos a graça que o Senhor nos deu, por meio do conhecimento da palavra? O que nós temos feito com a compreensão do Evangelho que temos? Nós temos vivido ou temos deixado de lado? Nós temos aplicado a cada domingo que nós saímos daqui? Ou nós entendemos que é mais uma pregação de tantas que nós já vimos no YouTube por aí, ou que já lemos por aí, ou que nós mesmos já fizemos a nós mesmos lá em casa? O que nós temos feito com as bênçãos concedidas por meio do Evangelho a nós? Porque nós vemos aqui, recebemos plenitude e graça sobre graça. O que a gente pode compreender? Que quanto mais de Deus nós vivermos e compartilharmos, tanto mais nós receberemos. Eu me lembro de uma cena de Crônicas de Nárnia, quando o Aslan, que tem uma representatividade de Cristo lá, ele está distante, e aí a Lúcia está sempre numa procura por ele, quer saber mais sobre ele e tal, e quando ele chega e num dado momento ele aparece, ela diz assim: nossa, como você está grande, como você está imenso, e ele simplesmente diz: não, é que quanto mais você me deseja, ou seja, quanto mais você quer me conhecer, mais a sua visão a meu respeito é ampliada. Essa é basicamente a ideia. Então, quanto mais nós compartilhamos, quanto mais nós estudamos a palavra para compartilhar melhor ainda e para obedecer a Jesus, tanto mais nós vamos conhecendo ao Senhor, ou seja, a nossa compreensão vai sendo ampliada e a nossa vida vai iluminando o contexto ao nosso redor. E esse é um princípio que é constantemente visto nas Escrituras, o que está descrito aqui nos versos 24 e 25. Tudo quanto nós possuímos, sem dúvida, vem do quê? Da graça de Deus. Nada é nosso, mas tudo nos é dado por graça. Se você se arrependeu e creu, foi dado a Cristo por você a capacidade de crer, um novo coração para compreender o Evangelho, uma disposição de chegar a Ele em arrependimento e fé. Se você se santifica e busca a Deus, isso é dado pelo Senhor. Ele começa a obra e Ele há de concluir a obra. Tudo é dádiva de Deus. Porém, queridos, à medida que nós vamos atingindo a graça, que nós vamos compreendendo a graça, nós vamos caminhando e crescendo proporcionalmente, como diz Pedro, quando nós vamos acrescentando a essa graça e ao Evangelho a nossa diligência.
Veja, eu não estou dizendo aqui que é o nosso mérito que nos salva, eu estou falando de esforço. Esforço não é o oposto de graça. O oposto de graça é mérito. Nós devemos nos esforçar. Devemos nos esforçar para crescer na compreensão do Evangelho, devemos nos esforçar em obedecer a Jesus, devemos nos esforçar em compartilhar o Evangelho. Então, à medida que nós colocamos a nossa diligência na compreensão do Evangelho, que é dado a nós pelos meios de graça, pela pregação do Evangelho, pela comunhão dos santos, pela ministração das ordenanças, tudo isso traz à tona o Evangelho a nós, à medida que nós vamos nos expondo e diligentemente vivendo, buscando viver uma vida digna do Evangelho, à luz do Evangelho, nós então vamos crescendo nisso tudo. Duas coisas que são condenadas pela palavra, que de novo, quando a gente fala de viver o Evangelho, a gente vive essas duas coisas. Uma é a indolência e outra é a preguiça. Duas coisas são condenadas pelas Escrituras. E a verdade é que o Senhor não nos chama para uma vida de preguiça, de indolência, muito pelo contrário, Ele nos chama para vivermos à luz do Evangelho. Ele nos chama para viver à luz do Evangelho, Ele nos chama para compartilhar o Evangelho. Então, de forma bastante prática aqui, eu queria trazer uma imagem que Paulo traz também. Quanto mais um atleta treina, quanto mais ele põe em prática as técnicas que aprendeu com o seu treinador, mais ele será capaz de realizar as tarefas que são dadas a ele. Cada vez mais, no exercício que faz, ele é capacitado para ser melhor, para ir mais além, para crescer mais. Isso é um princípio universal e básico da vida. Mas por outro lado, se ele entende que já chegou num nível interessante, ele decide parar de se exercitar, ele vai perder a pouca habilidade que adquiriu no tempo, ele vai perder a pouca força que ele adquiriu no tempo, porque agora ele não exercita, ele não vive a partir daquela realidade. Mas podemos pensar também em termos de habilidades diversas e gerais, seja para tocar, seja como um artesão, que o Gabriel está entrando nessa de produzir algumas coisas com madeira. Quanto mais nós desenvolvemos as habilidades com as mãos, com os olhos, com a mente, tanto mais nós vamos sendo capacitados para desenvolver melhor e com mais fidelidade a tarefa que nos é dada. Agora, se a gente de novo tenta só se contentar com o que já aprendemos, não tratando de exercitar o nosso conhecimento a respeito de certas verdades, certas técnicas, nós vamos saber que vai chegar um tempo que a gente até perdeu aquilo que sabia, que a gente nem lembra mais daquilo que aprendeu, por causa da falta de exercício. E é isso que o texto vai dizendo para nós, que se nós descuidarmos das habilidades que nós possuímos, se essa medida que nos é dada do Evangelho, da luz que emana do Evangelho, não é em nós exercitada por uma vida de santidade, por um viver diante dessas verdades, tudo que nós pressupomos ter nos será tirado. É interessante porque nas parábolas de Jesus ele parece querer nos ensinar que todos aqueles que ouvem, põem em prática e obedecem a Jesus, eles são recompensados com mais tarefas que dão mais recompensas, com mais tarefas que dão mais recompensas. Ou seja, aquele que é fiel no pouco será colocado no muito, aquele que administra uma pequena quantia, pela fidelidade, pelo exercício da sua boa gestão, ele então será colocado numa gestão maior. Essa é a matemática do reino. Quanto mais nós vivemos o Evangelho, quanto mais nós compartilhamos do Evangelho, mais nós crescemos. Nunca nos é subtraído o conhecimento de Jesus, muito pelo contrário. Cresce o conhecimento de Jesus, cresce o número dos discípulos de Jesus, cresce a glória de Deus no mundo, porque o Senhor revela a sua glória a nós para que os homens o glorifiquem. E por que nós devemos compartilhar a palavra de Deus? É porque os homens estão indo para o inferno? Não, primeiro não é por isso. É porque o Senhor não está recebendo glória.
O fim de tudo, do plano redentivo de Deus, é a sua própria glória, é pelo seu próprio nome. Cristo fala claramente em João, no capítulo 12, fazendo um parênteses aqui, já que eu repeti essa questão de compartilhar a palavra, e às vezes a gente pensa, né, vou lá, até o Spurgeon dá aquela ideia ali, né, ser fiel à alma dos homens, mas antes de tudo, nós devemos viver o Evangelho em obediência a Deus, em fidelidade a Deus, compartilhar o Evangelho, porque é isso que o Senhor espera de nós, para a glória do seu nome. Mas João capítulo 12, verso 28, verso 27 diz assim: agora está angustiada a minha alma, Jesus falando, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Jesus podia pensar assim: Senhor, né, me ajuda para eu salvar esses homens aí, Senhor, esses pecadores, né, eles estão perecendo. Mas olha o que ele diz no verso 28, respondendo à pergunta que ele fez: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Nós devemos viver o Evangelho para a glória de Deus. Nós devemos pregar o Evangelho primeiro para a glória de Deus. Em consequência disso, a luz que emana do Evangelho há de salvar os homens. Mas nós devemos viver dessa forma. E veja, quanto mais fiel nós formos, quanto mais nós compreendermos a medida de graça que foi derramada sobre as nossas vidas, tanto mais nós vamos crescer na compreensão disso. Eu termino com uma parábola que mostra claramente isso que eu estou dizendo. Quando nós formos fiéis naquilo que o Senhor nos dá, nós vivermos a revelação do Evangelho propriamente dito, tanto mais nos será dado. Abra comigo Mateus capítulo 25, verso 14. Mateus 25, 14. Diz assim: Jesus está falando algumas parábolas a respeito do que ele vai comparar o reino de Deus. E aí ele diz assim: pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1 saiu, abriu uma cova e o escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui está o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, o que nós temos feito com a luz do Evangelho que emana sobre as nossas vidas, nos salvando, nos selando com o seu Espírito Santo, dizendo que nós
fomos chamados por Deus, somos seu povo eleito para anunciar as grandezas do Senhor. Jesus nos mostra, querido, que nós somos responsáveis por usarmos bem aquilo que recebemos. Ele nos ensina, Ele nos mostra o seu reino, Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá entendimento por meio do Espírito Santo. E nesse sentido não importa o quanto temos de compreensão, mas o que fazemos com o que temos compreendido. E mais do que isso, aonde estão as pessoas que estão sendo iluminadas pelo viver da sua vida no Evangelho e pelo compartilhar da sua vida? Quando eu e você deixamos de brilhar essa luz, porque aí nós entendemos que se nós fomos afetados também pelo Evangelho, então também somos como candeia. E como que nós brilhamos? Vivendo o Evangelho e compartilhando o Evangelho. Agora, quem nós somos? Temos brilhado o Evangelho, temos brilhado a luz do Evangelho e compartilhado o Evangelho por meio da vida e da pregação? Se nós não temos feito isso, nós deixamos de cumprir a nossa missão. Nós cooperamos para que o mundo continue em trevas. E quem é que trabalha para que o mundo continue em trevas? O diabo e os seus demônios. Talvez então nós estamos trabalhando em cooperação com eles, ao invés de cooperarmos com a propagação do Evangelho. Como que tu queres ser reconhecido? Ou como tu queres ser conhecido? Como alguém que provoca um eclipse frente à luz do Evangelho, que ao invés de iluminar o caminho dos homens, coloca eles em mais trevas ainda? Ou tu queres ser conhecido como aquele que, aonde mora, tem a sua casa como um farol que emana a luz do Evangelho, seja pelo testemunho ou pela pregação, seja por meio da evangelização, de um testemunhar, de um serviço abnegado aos outros? Porque, como diz Dietrich Bonhoeffer, a igreja é o único lugar em que ele não existe para o bem dos que estão ali, mas para os de fora. Por quê? Porque nós somos luz por meio do Evangelho, para o bem e para a salvação daqueles que estão lá fora em densas trevas. A quem tu queres, de que forma tu queres ser conhecido? Como uma vasilha que é colocada sob a luz do Evangelho, impedindo que ele brilhe e que tire os homens das trevas? Ou como alguém que, como um farol, emana luz para dar direção, para dar clareza, para mostrar o único caminho de salvação, que é Cristo Jesus? John Charles Riley diz assim, eu vou citar as palavras dele: tu desejas crescer na graça? Desejas ter uma fé mais robusta, uma esperança mais resplandecente, um conhecimento mais claro? Se és um verdadeiro crente, é óbvio que tu desejas isso. Com a medida, ele diz assim, nesse caso, viva inteiramente a luz da verdade do Evangelho. Compartilhe o Evangelho aproveitando cada oportunidade. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quanto mais fizerdes em prol de expandir o conhecimento de Deus entre os homens pela luz da palavra, tanto mais descobrirá que Deus agirá em teu favor e agirá em favor dos homens. Por fim, abre comigo Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Se eu e você somos crentes em Jesus, e eu creio que nós somos, essa palavra é para mim e para você. Olha o que diz o texto, Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou de uma vasilha, mas no velador. O que é velador? É um lugar apropriado, um lugar alto, um lugar de evidência, onde ilumina todo o ambiente. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que sejamos eu e você assim, gente que vive o Evangelho e gente que compartilha o Evangelho.
Nesse sentido, homens e mulheres afluirão para esse lugar, para servir a Deus, para serem preparados para essa dinâmica do reino, que é ser iluminado para iluminar, ser trazido das trevas para a luz para iluminar os homens. Vamos orar? Amado Deus, damos graças a Ti por esse tempo, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor. Que o Senhor nos ajude a obedecer a Deus. Que o Senhor nos desperte para que abramos as nossas bocas e testemunhemos com a nossa vida, com o nosso viver, da luz que atingiu e afetou o nosso coração de tal forma que nos tornamos crentes em Jesus e que nos tornamos agora embaixadores do seu reino. Nós somos como luz do mundo e a luz do Evangelho precisa irradiar as vidas que estão obscurecidas nas trevas, no engano, nas mãos de Satanás. Senhor, nos usa, Pai, para a glória do Teu nome, ó Deus, para que por meio do nosso viver, para que por meio de cada uma das nossas casas nós nos tornemos faróis que emanam o Evangelho por meio do nosso viver e por meio do nosso compartilhar. Que não sejamos preguiçosos, ó Deus, que não venhamos, Deus, a viver baseado em desculpas para não fazer, porque o Senhor já nos iluminou, o Senhor já nos salvou, já nos capacitou com o Teu Espírito, nos deu a palavra que é compreensível à nossa língua, ao nosso idioma, nos deu a igreja onde nós podemos, Senhor, aprender ainda mais por meio da nossa tradição, da nossa fé, da forma como interpretamos a palavra, Senhor. Ó Deus, queremos viver para a glória do Teu nome e compreendemos que viver para a glória do Teu nome é compartilhar o Evangelho e vivê-lo, Senhor, na prática, como testemunhas da verdade, pregando e vivendo, ainda que isso nos custe a vida, Pai. Eu oro para que o Senhor desperte-nos, para que o Senhor nos desperte, para que o Senhor nos ative pelo poder do Teu Espírito Santo, para que possamos sair daqui e diligentemente obedecer, Senhor, a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, alguns avisos antes de nós orarmos. Na quarta-feira às 20 horas nós voltamos com uma oração aqui na igreja. No próximo domingo temos a ceia. Depois eu vou compartilhar também isso no grupo da igreja. Não sei o que houve com os irmãos hoje, mas não puderam vir, não vieram, não sei, depois eu vou procurar saber. E quero reativar também a planilha de limpeza que está lá no mural. A gente havia feito desde o início do ano, porque nós temos vindo por ensaio e a gente tem acabado limpando aqui, né? E aí o tempo que a gente usa para se preparar para ensaiar, a gente acaba utilizando para limpeza, né? E, enfim, então quero ativar lá a planilha de limpeza. Se tiver mais alguém que deseje fazer parte disso, me avisa, que seria bastante importante para a gente manter aqui a manutenção do espaço, ok? Vamos orar? Quem tem algum pedido de oração, esse é um tempo de nós orarmos também. Elaine? Vamos orar. Amém. Amado Deus, somos gratos, Senhor, por Ti, somos gratos pela Tua palavra, Pai. Bendito é o Teu nome, pelos Teus grandes feitos, pela Tua tão grande salvação que o Senhor tem nos concedido, Pai. Nós Te louvamos. Lembramos, Senhor, aqui de orar pela Elaine, pela sua família, Pai. Que o Senhor possa alcançá-los com a Tua graça, alcançar suas filhas que semanalmente têm estudado a palavra de Deus por meio do Evangelho de João, que elas possam chegar ao Senhor em arrependimento e fé. Oro também pela sua avó, Senhor, agradecendo pela boa melhora, mas se o Senhor nos permite assim te pedir, ó Deus, queremos orar para que o Senhor a restaure por completo a saúde, mas confiamos sempre na Tua boa, agradável e perfeita vontade, ó Deus. Assim oramos também pelos irmãos, vamos buscar saber, ó Pai, o motivo da ausência, mas que o Senhor continue derramando a sua graça e bondade sobre a vida de cada um. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Antes de ir, queria ler Mateus capítulo 28 com vocês, a fim de mais uma vez reafirmar que o Senhor nos envia ao mundo para pregar o Evangelho. Amém? Diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Mateus 28, 18 a 20: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei batizando do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Que o Senhor nos envie no poder do Espírito Santo a testemunhar e a pregar e a exaltar o nome do Senhor com toda a glória que é devida. Amém? Que Deus abençoe, uma boa semana, vá na paz do Senhor.